Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa, que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. E olha só, viu, gente, hoje aqui no programa tem muita coisa bacana para vocês. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a relação entre os dados de câncer de mama e violência doméstica. Gente, nós estamos passando por esse mês de agosto que tem uma campanha muito importante, que é a campanha do Agosto Lilás, que visa conscientizar e combater cada vez mais a violência doméstica. Nós vamos falar já um pouquinho sobre esse tema também aqui no programa, tá? Ainda hoje também nós vamos conversar um pouco sobre a síndrome do ninho cheio. Você já ouviu falar dessa síndrome, não? Já, viu? E também ainda vamos trazer mais detalhes para vocês de um espetáculo teatral aí que vai homenagear Jorge de Lima. Muito legal, viu? Muita coisa boa como sempre, é claro, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, nos acompanha pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar todos os dias, você que nos acompanha sabe bem disso, né? Já está agora aqui na tela. E você ainda consegue também nos assistir, nos acompanhar um pouquinho lá pelas redes sociais. A gente tenta mostrar os nossos bastidores sempre que possível, tá? Então corre lá para acompanhar a gente e tem também ainda o nosso canal no YouTube, que é por onde você consegue rever quantas vezes você quiser tudo que aconteceu, tudo que está rolando aqui na nossa programação. Corre lá que a gente está te esperando. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, gente. Olha só, viu, no mês do Agosto Lilás, que é essa campanha belíssima que eu estava falando para vocês logo no início do programa, que é um mês, que é uma campanha muito dedicada, né, ao enfrentamento da violência contra as mulheres. O Jornal da Oncologia, gente, apontou que as mulheres com câncer de mama, elas têm 2 vezes mais chances de experimentar a violência doméstica do que as mulheres sem câncer de mama. Outro dado muito importante também que foi apresentado por algumas universidades lá dos Estados Unidos, gente, é que as mulheres, elas têm 6 vezes mais risco de serem abandonadas pelo companheiro após a descoberta de uma doença grave. Sobre esse tema agora que a gente vai bater um papo bem legal aqui no estúdio com a oncologista Manuela Galvão. Seja muito bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, Mara. Obrigada pela sua presença. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Começar falando um pouquinho sobre o câncer de mama. A gente sabe que tem um mês somente dedicado a esse tema, mas exatamente, eu acho que é válido que a gente fale sobre ele também o ano todo, né? Isso. Prevenção tem que ser o ano todo, né? Exatamente, prevenção o ano todo. Então, assim, o câncer de mama é o câncer mais prevalente entre as mulheres. O que é importante falar sobre o câncer de mama é que a mulher precisa ir regularmente ao médico, fazer exames regulares, mamografia a partir dos 40 anos, não pode deixar de fazer isso. E ter hábitos saudáveis. Então, assim, a gente sabe que o câncer de mama está muito relacionado aos nossos hábitos de vida. Então, obesidade é um fator de risco muito importante para o câncer de mama. Então, se manter no peso adequado, ter uma dieta balanceada, uma dieta rica em fibras, proteínas, e comer menos carboidratos ajuda muito a paciente a não desenvolver o câncer de mama. Então, assim, é necessário ter muito cuidado com os hábitos de vida de uma forma geral. Bebida alcoólica está relacionada a esse tipo de câncer, tabagismo também. Então, acho que esse é o recado principal em relação à prevenção. Ter hábitos saudáveis e ir regularmente ao médico para a solicitação de exames da mama, principalmente a partir dos 40 anos. Sua vivência como oncologista, infelizmente, né, quando se tem essa doença, há realmente uma fragilidade maior da mulher? Bastante. Então, assim, é uma doença que causa perdas nas mulheres, né? Então, desde perda da sua rotina, porque vai precisar se dedicar àquele momento do tratamento. Então, às vezes é necessário, a depender do tratamento que a gente solicita, que ela fique um pouco afastada. Então, a depender do tempo que ela vai tratar, 4 meses, 6 meses, ocorre uma perda da fisionomia. Então, a mulher pode passar um tempo sem se reconhecer.
isso vai impactar na sua autoestima, né? Então, a própria perda da mama, muitas vezes, lógico que hoje a gente vem evoluindo, né, a mastologia, a cirurgia, para cirurgias mais conservadoras. Mas, mesmo assim, em alguns casos, é necessário a mastectomia radical. Então, para a mulher, isso é uma perda muito grande, sim, né? É um símbolo da sua feminilidade. Então, assim, é uma perda grande. E o cabelo? O cabelo, assim, tem um impacto muito grande. Algumas até relatam que perder o cabelo é pior do que ficar sem a mama, você acredita? Porque o cabelo fala, as pessoas veem, as pessoas sabem o que elas estão passando. E a mama muitas vezes não, porque está de roupa, né? Então, assim, o cabelo é um símbolo muito forte para as mulheres, né? Para a gente. Então, é um impacto muito grande. E associado a isso, Mara, ainda tem a questão que alguns tratamentos a gente precisa causar uma diminuição no hormônio feminino, porque o câncer de mama ele é receptor hormonal positivo em algumas vezes. Sim. Então, o nosso estrógeno, que é o nosso hormônio sexual, ele é como se ele alimentasse as células do câncer. E aí, dessa forma, a gente precisa causar um bloqueio dessa produção de estrógeno. E essas mulheres, elas podem ficar um pouco mais estressadas, porque é como se acontecesse uma menopausa nela, por conta desse bloqueio hormonal. Então, ocorre uma mudança no humor também, sim, da mulher, que vai impactar, né, nos seus relacionamentos. Paralelamente a todas essas mudanças físicas, né, que são muitas vezes visíveis para as outras pessoas, ainda também tem as mudanças internas, né? Eu imagino que os consultórios dos oncologistas, eles também acabem ali até sendo extensão do consultório do psicólogo, né? Onde essas mulheres elas podem acabar até desabafando e conversando. Né? Exatamente. São muitas mudanças para lidar dentro da rotina e acaba vindo até o consultório, com certeza, não tem como não vir. E tem um impacto muito grande nos relacionamentos, né? No relacionamento com os familiares, com os amigos e com os parceiros, principalmente, que é quem está ali no dia a dia. Pois é, falar inclusive aí nos parceiros, viu, gente? Olha, a Sociedade Brasileira de Mastologia revelou que 70% das mulheres com câncer de mama, elas acabam lidando com a rejeição e o abandono do parceiro. E isso é muito triste, né? Porque é aquele momento em que a gente mais está precisando de apoio. Exatamente. Só o diagnóstico já é um sofrimento. Então, você imagina que essa mulher não deveria passar por outros tipos de sofrimento. Então, o abandono, né, por parte do parceiro, a gente está trazendo aqui nesse Agosto Lilás para que as pessoas entendam que é uma forma de violência psicológica, né? Então, essa mulher, ela está passando por um momento super difícil e é abandonada. Então, se a gente for pensar na lei aí, Maria da Penha, traz a violência psicológica como um tipo de violência, sim, contra a mulher. E, sem dúvida, é uma violência, sim, né? Esse abandono. Ter um suporte emocional, doutora, faz a diferença durante esse tratamento? Total, total. Então, a gente sempre solicita que as famílias tenham acompanhamento psicológico, não só as mulheres, mas que os parceiros também. Claro que nem sempre é aceito, mas é fundamental. Ter um acompanhamento de um profissional nesse processo e rede de apoio também é muito importante. Os familiares, amigos e rede de apoio de mulheres que já tiveram câncer. Então, existem várias redes de apoio, mulheres que já tiveram câncer e que se dispõem a contar a sua história e estar junto de outras mulheres para que elas consigam enfrentar esse momento. Então, ter histórias de outras pessoas ajuda muito. Importante sim, nesse momento, né, que é tão difícil, é buscar a ajuda de outras pessoas e se fortalecer. E se fortalecer, exatamente. E não suportar abusos, né? Não sofrer sozinha caso ocorra algum tipo de violência psicológica em casa, né? É preciso que essa mulher fale, que essa mulher, ou para a equipe, ou para o psicólogo, que procure ajuda para que ela não passe por isso dessa forma. Doutora, não ter, né, esse suporte emocional, enfim, ficar com um psicológico ainda mais abalado diante de tudo isso que está acontecendo, pode acabar até, inclusive, afetando o tratamento. Exatamente. E a recuperação dessa mulher? Com certeza. Pode ter um impacto negativo, né, na condução do tratamento. Porque essa mulher ela pode não querer continuar o tratamento, né? Ela precisa ter pessoas que encorajem ela a seguir, né, a ir até o local. Então, ela precisa realmente de apoio, de ajuda. Então, pode ter um impacto negativo nessa condução do tratamento. Gente, o câncer ele é um problema de saúde pública. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 704 mil casos devem ser registrados anualmente
aqui no Brasil até 2025. Exatamente. São muitos, né? Isso. Por isso que esse tema é tão relevante, porque a gente não está aqui falando de uma doença rara. A gente está falando de uma doença que é muito prevalente na nossa população. Então, o câncer hoje é a segunda causa de morte no Brasil, só perdendo para as doenças cardiovasculares. Então, é uma doença muito prevalente. E o Instituto Nacional do Câncer, né, que é o INCA, ele publica essas estimativas para o triênio. Então, o triênio que nós estamos vivendo, 2023, 2024, 2025, espera-se 704 mil novos casos de câncer por ano, em cada um desses anos. Então, são muitos casos novos que a gente vai diagnosticar nesses próximos 3 anos. Doutora, focando assim no nosso público, né, no público aqui da mulherada, o que a gente tem que fazer para evitar o máximo que a gente puder, né, o câncer? A gente sabe que hoje é realmente algo que acontece ali, que muitas vezes não tem alguns fatores de risco, né, muito bem definidos. Então, o que a gente tem que fazer, doutora? Então, falando especificamente do câncer de mama, a obesidade aí vem como um fator de risco muito importante. Então, se manter no melhor peso que você puder ao longo da sua vida. Evitar os altos e baixos, ganhos e perdas, isso influencia muito, porque é um câncer, na sua maioria das vezes, receptor hormonal positivo e a gordura pode se transformar em hormônio muitas vezes. Então, manter um peso adequado, uma dieta saudável, uma dieta balanceada, né? Evitar frituras, evitar doces, comer mais frutas, fibras, saladas. Evitar o alcoolismo está muito relacionado também ao câncer de mama. O álcool também está relacionado. E não fumar. Então, assim, são os nossos hábitos. Porque se você imaginar, 90% dos cânceres eles estão relacionados a mutações adquiridas, a coisas que a gente se expõe. Sim. E só 10% a cânceres hereditários. Então, o que a gente faz tem muito mais impacto do que a nossa genética, digamos assim. Certo. Então, e aí, aproveitando, né, também tem algum sinal de alerta que eu deva ficar atenta, né, assim, algum sintoma? Sim. O ideal é que a mulher faça a mamografia a partir dos 40 anos sem sentir nada. Mas, caso essa mulher, mesmo antes dos 40, porque pode acontecer um diagnóstico mais precoce, né? Ou que ela não tenha feito, se ela perceber um mamilo um pouquinho retraído, que a gente chama, sabe? Um pouquinho para dentro. Uma mama com muitas diferenças em relação a outra mama, em volume, né? Mais inchada, digamos assim, né? Mais ademaciada. Se ela perceber algum caroço na mama, comumente o câncer de mama costuma dar alguns linfonodos palpáveis, que são as nossas comuns ínguas, que a gente chama. Sim. Então, principalmente na axila. Então, se a mulher tocar a axila e perceber que tocou alguma formação nodular, então isso tudo serve como um sinal de alerta para procurar um médico. Mas lembrando que o ideal é que ela não precise fazer isso, que não chegue a esse estágio, que a gente precisa diagnosticar na forma precoce, que aí é com a mamografia, que o ideal é que sejam lesões não detectáveis, porque é quando a gente quer atuar, que é quando a gente quer curar essa paciente. Muito bem. Então, ficam aí, tá, esses alertas para você. Como é que você pode prevenir? E caso você venha, né, assim, a sentir algo de estranho com o teu corpo, que você desde já procure um médico, né, especializado. É o melhor caminho sempre. Quer deixar algum contato, alguma rede social, doutora? Por favor, fique à vontade. Sim. Vocês podem me seguir na minha rede social, no Instagram, é doutora Manuela Galvão, e eu atendo no Hospital Arthur Ramos. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Mara. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.